Capítulo 421. Carne de caracol em espiral. Se tivéssemos pele de tubarão seria perfeito. Su Feng murmurou, lembrando que Infusion usavam pele de tubarão para moer eutrema tênue. Esse era o melhor método. Pensou, será que deveria mergulhar para caçar um tubarão? A garota moeu eutrema tênue no sentido horário, logo terminou. Raspou a pasta verde em uma tigela de barro, cheirou e exclamou, cheira como mostarda, também parece igual. A pasta era verde brilhante, igual ao wasabi da loja. A sopa de frutos do mar está pronta. Liu Ymen disse baixinho, levando a panela de barro para a cama de terra. Certo, deixe-me cortar o peixe. Van se levantou, tirou o peixe, lavou o barro de ervas. Limpou a tábua, cortou o peixe em fatias finas, colocou sobre neve no fundo. Parece prato de hotel de luxo. Su Feng brincou. Talvez só hotéis 5 estrelas façam isso. Van sorriu orgulhosa, colocou o prato na cama. Sentaram-se juntos, Liu Ymen serviu a sopa com colher de madeira. Liu Ymen tu bebeu e elogiou, tão fresco. Prove uma fatia de peixe cru. Su Feng pegou uma peça brilhante, mergulhou na pasta, comeu. Inspirou. O picante era suave, mais leve que a mostarda. O peixe cru com a pasta era delicioso. Se tivéssemos arroz, poderíamos fazer sushi. Van suspirou. Assim também está bom. Su Feng riu. O prato esvaziou rápido. Os 4 gostaram. O peixe tinha 40 centímetros. Depois de cortar sobraram 30 centímetros de carne. A cabeça e a cauda foram para a sopa, dando mais sabor. Liu Ymen ainda estava insatisfeita. O prato vazio, só neve derretida restava. Vamos amanhã. Van sugeriu, elogiando o peixe da costa rochosa. Sim, bom. Su Feng assentiu. Preparariam hoje, testariam amanhã. Espero pegar muitos peixes. Liu Ymen sorriu. Ela perguntou tímida, Su Feng, como abrir o caracol mão de Buda? Empurre aqui e puxe a carne. Su Feng mostrou. A carne estava sob a concha dura, ao abrir apareceu a carne branca. Entendi. Van assentiu, puxou a carne macia, mergulhou na pasta e comeu. Parece que este caracol também pode ser comido cru. Liu Ymen tu sussurrou. Estes caracóis exigem água limpa, ricos em oligoelementos. Comê-los crus aumenta a imunidade e a renovação. A carne contém proteína, vitaminas, minerais, aminoácidos. No país gourmet, as pessoas comem cru, dizendo ser o melhor sabor, e é verdade. Deixe-me lavar alguns. Liu Ymen levantou, pegou caracóis, lavou-os. Abriu um, hesitou, depois puxou a carne e comeu. Como está? Van perguntou curiosa. Os cílios de Liu Ymen tremeram. Ela levantou o polegar. Delicioso, melhor que cozido no vapor. Eu também vou provar. Van abriu a concha, puxou a carne, comeu de olhos fechados. Se não estiver acostumado, melhor não forçar. Su Feng lembrou. Saboroso, Su Feng você deve provar. Os olhos de Van brilharam, como se abrisse um novo mundo. Su Feng surpreso, pensou que não aceitariam o caracol cru, mas gostaram. Riu, abriu um, puxou a carne e comeu. O caracol era macio, primeiro doce, depois fragrante, melhor que o peixe cru. Su Feng sorriu, saboroso, mas não em excesso, os caracóis não fugirão. Sim, muito fruto do mar cru prejudica o estômago. Liu Ymen tu concordou, ainda lidando com caracóis. Com imunidade fraca, frutos do mar crus são perigosos, na selva ainda mais arriscado, um descuido pode levar à eliminação. Capítulo 422, Fazendo um anzol. Depois de terminar o banquete de frutos do mar, só Fong e os outros descansaram na cama de terra. Esta noite não está tão fria. Liu Ymen empurrou a porta do abrigo e entrou.
Ela havia acabado de dar feno ao coelho e ao cervo. Lá fora o vento era forte, mas não tão gelado como antes. Estava mais agradável. Talvez o inverno esteja acabando, disse Sofong. Passaram-se menos de 2 meses, o inverno aqui é mesmo curto, murmurou Van. Se acabar logo é melhor, não precisaremos nos esconder no abrigo todo dia para aquecer. Sorriu Sofong, preferia primavera, verão e outono ao inverno. Van concordou, brincando com as peças de xadrez, murmurando, como estarão aquelas bananeiras, já não há cascas para tecer pano. Estava entediada, as cascas recolhidas já tinham acabado, restavam fibras e tecido grosso. Daqui a alguns dias podemos ir ver, disse Sofong. Levantou-se, pegou da cesta uma lata encontrada hoje e voltou com a faca militar. Espere e verá. Sorriu. Tão misterioso de novo. Van a fez bico, apoiando o queixo nas mãos para olhá-lo. Ele retirou suavemente a aba da lata. Era um desenho de anel duplo, uma tampa de segunda geração fácil de abrir. A primeira era de puxar direto, mas quebrava fácil, a lata não abria. Além disso, o anel caía causando desperdício e falta de higiene. A segunda era mais prática, só levantar a aba como alavanca e a lata abria. Evitava cortes e o anel não se soltava. Mas o problema era que ao abrir, a tampa tocava a bebida, pouco higiênico. Por isso muitos limpavam a tampa antes de abrir, o que era incômodo. Sofong deixou a lata, usou a faca para forçar a aba, com esforço arrancou um círculo e dobrou em forma de gancho. Ah, está fazendo um anzol. Os olhos de Van brilharam, adivinhando. Sim. Respondeu, fazer anzol da aba era simples, só romper e afiar. Amanhã testaremos. Sorriu, se funcionava dependia de técnica e isca. Depois cortou a borda da lata, muito dura. O que faz agora? Perguntou Van. Ainda anzóis. Respondeu, aparando a borda, batendo com pedra, depois partindo com o machado em 2 pedaços, cada um anzol. Os que assistiam comentaram. Aprender nunca acaba, até uma aba serve de anzol. Isso realmente vai pegar peixe? Não parece confiável. Acabei de beber um refrigerante, devo tentar com sua aba. A mente entende, os olhos veem. Bom, amanhã testemos na praia. Sofong olhou para os 3 anzóis na mão, de tamanho parecido. Mas sem linha, como pescar? Perguntou-lhe Tu. Use fibra, é forte bastante, se os peixes não pesarem mais de 7 quilos estará bem. Respondeu. Pensou na isca, evitando peixes grandes, se não quebrariam o anzol, podia fazer mais com muito esforço. Fibra bastante. Disse Van, trazendo um feixe. Amanhã leve à praia. Ele assentiu, testou sua força, rompia fácil em suas mãos, mas para pescar bastava. Certo. Van guardou na cesta. Também guardou legumes e pendurou a cesta. Certo. Responderam as irmãs Liu, arrumando roupas. Sofong colocou lenha no aquecedor e voltou. 20 minutos depois, as irmãs e a moça terminaram o banho, enroladas em sacos de dormir conversavam. Sofong, vá se lavar, sua roupa já está pendurada. Disse Van suavemente. Certo. Pegou uma pá e uma pedra quente ao banheiro. Soou a água, minutos depois saiu vestido, revigorado. A moça se agarrou nele como um polvo, abraçando sua cintura, sentindo-se segura. Ele afastou seus cabelos suavemente, perguntando, é confortável dormir assim? Pressiona na frente. Sorriu. Ela corou tremendo, pronta para se afastar. Não se mexa, durma assim. Que chato. Van murmurou e fechou os olhos adormecendo. Capítulo 423, Pesca. Sofong e o grupo saíram da cama, lavaram-se e sentaram-se na cama de terra para tomar café da manhã. Mais de 10 minutos depois, terminaram e começaram a arrumar as coisas para ir à praia.
Leve alguns pares de sandálias de palha, será mais seguro nas pedras. Murmurou Van, pegando um par já usado. Ela temia que Sofong entrasse na água para pegar peixes, depois corresse descalço nas pedras e machucasse os pés. Sofong sorriu, entendendo sua preocupação. O grupo guardou tudo, saiu do abrigo, trancou bem a porta e foi à praia. Primeiro verificamos a poça, depois pescamos. Sussurrou, se a maré subisse não poderiam. Sim, façamos isso. Liu Ypsilon concordou, lembrando que ontem não tiraram todas as conchas. No caminho, cortaram 3 galhos grossos como 2 dedos para fazer varas, sem bambu só restava isso. Mais de 1 hora depois, seguiram pela costa, atravessaram o terreno difícil e chegaram às pedras. Tenham cuidado, eu vou primeiro. Avisou Sofong. Entendido. Subiu numa pedra e avançou com cuidado. Parece que precisamos de uma escada de corda. Murmurou, o caminho era difícil e se fossem com frequência, seria necessário. Cerca de 20 minutos depois, os 4 entraram na área rochosa. Hoje estava mais ampla que ontem porque chegaram quase 2 horas antes da maré. Cuidem-se, eu vou à poça da beira. Disse, indo à borda. Você também se cuide. Alertou Van suavemente, depois largou o cesto e começou a recolher conchas. Não podiam comer tanto marisco de uma vez, mas podiam secar para guardar, muito útil no mato. Sofong chegou à beira, a água estava a meio metro, e viu peixes nadando. Ficou parado, segurando a vontade de mergulhar, e virou-se para a poça. Splash! A água ficou turva, havia algo dentro, e logo a maré cobriria. Deixe-me ver o que é. Tirou os sapatos de pele, arregaçou as mangas e desceu com cuidado. Sem sentir perigo, ficou tranquilo. Curvou-se, abriu os braços e, ao sentir movimento, enfiou a mão. Splash! Segurou firme um peixe do mar, menor que o de ontem, da mesma espécie branca. Parece que esta costa tem muitos. Sorriu, hoje teriam sashimi de novo. Liu Ypsilon gritou animada, Sofong pegou outro peixe. Hoje à noite teremos sashimi. Disse Van com um sorriso, pegando sandálias de palha e indo até ele com cuidado. As pedras estão escorregadias, use isso. Colocou-as ao lado da poça. Certo, coloque o peixe numa poça. Disse, entregando-o está bem. Van segurou firme, foi até outra poça e soltou. Sofong calçou as sandálias e foi a outra poça. Percebeu que já estava acostumado, depois de comer carne ensopada ainda preferia peixe. Meia hora depois, verificou todas as poças grandes e pegou outro, desta vez um peixe voador como o que pegaram ao chegar na Ilha Lua. Podemos fazer sopa de peixe. Colocou-o na poça. Tirou fio de cânhamo e anzóis do cesto, cortou meio pé de fio, prendeu o anzol no meio e amarrou uma pedra para peso. A pedra evitava que a maré levasse. Perto do anzol amarrou um graveto como boia, com poucos recursos só pôde improvisar. Com o mesmo método, prendeu mais 2 anzóis, fixou-os em 3 galhos e fez 3 varas. Cortou carne fresca e coalhada em cubos para a isca. Com as varas, foi até a beira, chamando a atenção das irmãs Liu e de Van, que o seguiram. Sofong, você vai pescar? Perguntou curiosa. Lembrou-se de quando criança pescava no orfanato, às vezes com ele seguindo o velho Wang até um lago próximo. No fim só Wang pescava, enquanto eles só olhavam, admirados a cada vez. Depois soube que aterram o lago e virou loja, e já não lembrava o caminho. Parou na beira, colocou carne no anzol, soltou o fio e lançou a vara 5 ou 6 metros no mar. Depois lançou as outras 2, uma com coalhada e outra com carne, na água próxima. As 3 varas ficaram separadas alguns metros para não enrolar. Capítulo 424 O Rei do Mar Gelado. Depois de um tempo, um flutuador se moveu, meio afundando no mar antes de subir de novo, repetindo várias vezes. Sofong, o flutuador se mexe, será um peixe mordendo? Liu Ypsilon exclamou animada.
Fale baixo, não se apresse. Só Fong sorriu e avisou. O flutuador só afundava e subia levemente, talvez os peixes testassem sem morder de verdade. Está bem. Liu Yimon baixou a voz, subiu numa pedra para ver melhor. Tenha cuidado. Liu Yimon franziu a testa, temendo que a irmã escorregasse. Eu sei. Liu Yimon respondeu. Nesse momento outro flutuador se moveu, um afundou leve, outro mergulhou fundo, depois subiu e afundou de novo. Os olhos de Sofong brilharam, agarrou a vara, puxou com força, a vara dobrou, linha e flutuador se levantaram, e um peixe caiu nas rochas. Ele sorriu, olhou os outros flutuadores, que logo ficaram quietos. Parece que se assustaram. Murmurou, caminhando até as pedras. Levantou o peixe, tirou o anzol com cuidado, o isco de tofu sumira. Assim também se pesca? Liu Yimon se surpreendeu, o anzol estava intacto. Este não é pequeno, hoje jantamos bem. Os cílios de Liu Yimon tremeram enquanto ela levava feliz o peixe a uma poça. Mais algumas vezes e não aguentará. Sofong apertou os lábios. O anzol ainda estava bem, mas se dobraria em breve, não era de aço inoxidável, sua resistência era limitada. Sofong, os outros dois anzóis também se mexem. Van An avisou. Parece que há mais de 2 peixes hoje. Sofong sorriu, levantou a vara, outro peixe caiu na margem. Rapidamente pegou outra vara, lançou de novo, desta vez um peixe voador, com pouco mais de 10 centímetros. Grande colheita. Liu Yimon soltou rápido o peixe e o pôs na poça. Ótimo. Sofong sorriu, pôs mais tofu no anzol e entregou uma vara à jovem. Veja-me. Van An riu, imitou-o, lançou o anzol, mas caiu a 3 metros da margem. Esse ponto está bom. Sofong a conteve gentilmente. Certo. Van An assentiu, fixando-se no flutuador. Sofong, deixa-me tentar. Liu Yimon sussurrou, olhos brilhando. Só lançar direto? Perguntou. Sim, assim. Ele assentiu. Ela virou, lançou com as 2 mãos, o anzol caiu a mais de 4 metros. Ainda vai pescar? Liu Yimon esfregou as mãos, olhando para a vara restante. Pegue. Sofong sorriu e entregou. Você é o melhor. Liu Yimon se alegrou, pegou a vara e correu até a irmã. Ótimo. Mostrou a língua, avançou 2 metros, imitou e lançou. As 3 esperaram, minutos passaram, os flutuadores só boiavam. Van A fez bico, perguntou baixo. Sofong, por que não mordem? Paciência, logo morderão. Respondeu, pescar exige paciência, sem isso nenhum isco funciona. Certo. Ela assentiu, segurando a vara, grata pelo sol de inverno fraco. Liu Yimon se impacientou, seu flutuador imóvel, resistiu a puxar. Liu Yimon foi a mais calma, como se não importasse pescar. Não se mexa, espere. Sofong conteve a jovem. Van se acalmou, o flutuador baixou devagar, depois afundou. Puxe. Sofong ordenou baixo. Está bem. Van puxou forte. Um peixe saltou, depois caiu, sua força era pouca. Sofong tomou, puxou forte, o peixe caiu nas pedras. Ah, eu também pesquei. Van se alegrou, segurando o peixe que pulava. Eu também vou pescar. Liu Yimon franziu os lábios, olhou fixo para o flutuador como se o obrigasse. Sua vez. Van sorriu, lançou de novo, firme na margem. Será que pegamos salmão? Liu Yimon murmurou, sempre pensava em salmão ao falar de peixe cru. É possível. Sofong respondeu baixo. O salmão, chamado grande peixe vermelho, migrador de águas frias, é louvado como rei do mar gelado pela gastronomia.
Capítulo 425, Atum da Califórnia. Tenha paciência. Liu Y olhou e falou baixinho. Sua irmã estava inquieta, mas não perdeu o humor. Sua vara de pescar não se moveu até agora, só podia esperar. Mexeu, irmã, sua boia mexe. Liu Y fez bico, olhando para a boia da irmã, viu subir e descer. Espere mais um pouco. Só Fong sussurrou. O peixe só estava testando, era preciso esperar até morder totalmente. Certo. Liu Y conteve-se, olhando a boia flutuar. Um momento depois, a boia afundou. Puxe a vara. Só Fong gritou. Liu Y não respondeu, puxou forte com ambas as mãos, curvando a vara. Parece grande. Os olhos de Só Fong brilharam. Pegou a vara, soltou a linha, deixou o peixe nadar. De repente, uma força de quase 1000 libras explodiu, a vara dobrou-se, um peixe enorme de quase 80 quilômetros saiu da água, voando para as rochas. Bang! M. Kabukis. No instante seguinte, o anzol rasgou a boca, o peixe caiu no mar a menos de 1 metro das pedras. Só Fong, rápido, não deixe fugir. Van An gritou. Não vai fugir. Só Fong avançou, usou técnica de combate, deu um chute, lançou o peixe na margem, caiu nas pedras a mais de 10 metros. Caramba! Liu Y xingou, olhos arregalados, aquele chute foi assustador. Os observadores na sala, a mim e outros, se surpreenderam. Esse peixe pesa 30 ou 40 libras, um chute jogou mais de 10 metros. A mim engoliu em seco. Esse chute foi extraordinário, reflexos e movimento não comuns. O Anguilin exclamou. Só Fong treinou antes? A mim perguntou. Vidin, o que acha? A mim virou-se. Só alguém treinado poderia ter esses reflexos e passos. Vidin respondeu sério, olhos com intenção de luta, lamentando não ter desafiado Só Fong antes. Ainda sabemos pouco sobre Só Fong. A mim murmurou. Pensou em pedir ao diretor investigar mais, afinal ele era campeão. Não faça coisas inúteis. Vidin disse frio. A mim fechou os lábios, desistindo da ideia. Só Fong, seu chute não quebrou o peixe? Liu Y atonita, correu para o peixe caído. Liu Y reagiu e correu também. Y-Man, e então? Perguntou. Que peixe é esse? Liu Y curiosa, olhando o grande peixe nos braços da irmã. Este é um atum da Califórnia, pegá-lo é um milagre. Só Fong sorriu e se aproximou. Por que diz isso? Liu Y perguntou, era botânica, não sabia de marinhos. Por que você pegou um atum rabírio da Califórnia? Vive principalmente em... Só Fong explicou. Atuns da Califórnia valiosos incluem rabírio, olho grande, maquerel, albacora amarela, albacora branca e albacora. Rabírio, olho grande, maquerel e albacora amarela usados para sashimi, albacora branca e albacora para conservas. O atum rabírio é o maior, mede de 1 a 3 metros, pesa mais de 700 quilos. Ventre prateado, dorso azul escuro, barbatanas pretas, barbatinhas amareladas. Entendi, este não é tão grande, ainda não é adulto. Liu Y murmurou, olhos brilhando, pensando em sashimi. Quase escapou. Liu Y suspirou, o anzol aguentou bastante, impressionante. O anzol também se foi. Só Fong abriu a boca, já não havia anzol. Não se decepcionou, pegar atum da Califórnia era inesperado, pensou se foi sorte. Não pegamos salmão, mas um atum da Califórnia é bom. Van An riu, hoje foi frutífero. Todos venham, quem cuida da vara? Só Fong perguntou. Ah, minha vara não pegou peixe. Liu Y empurrou o atum à irmã, correu à beira, agarrou a vara quase levada pela maré. Hoje preciso pegar um peixe. Liu Y firmou-se, decidida. O tempo passou, a maré subiu, metade das pedras cobertas. Meu peixe, onde está? Liu Y lutou,
desviando das ondas. Y-Man, volte, a maré subiu, ondas fortes, peixes não morderão. Só-Fong aconselhou. Mas ainda não pesquei. Liu Y-Man relutou, olhou para Só-Fong com olhos suplicantes. Liu Y-Man, vai ou não? Liu Y, tu calma, com cesta cheia de peixes. Está bem, já vou. Liu Y-Man arrumou, esquecendo a promessa. A sorte da jovem acabou hoje. Capítulo 426, Carne de peixe prêmio. Da próxima vez certamente pescarei um peixe. Liu Yimen fez beicinho, carregando a vara usada no ombro, só restavam corda de videira e um anzol torto. Na próxima vez devemos trocar a corda. Su Feng murmurou, a corda de videira era resistente mais limitada, se fosse um peixe grande não aguentaria. O anzol também não presta. E An murmurou. Os 2 anzóis restantes estavam deformados, serviam apenas para peixes pequenos, os grandes os endireitariam. Quando voltarmos farei mais anzóis. Su Feng disse. Fazer anzóis? Com o quê? An perguntou, lembrava que as latas já haviam acabado, o resto muito mole. Com ossos. Su Feng sorriu. Ossos podem virar anzóis? As irmãs Liu se surpreenderam, imaginando como. Então vamos logo. An disse suave. Vamos. Su Feng assentiu, e o grupo voltou. Depois de mais de 1 hora chegaram ao acampamento, empurraram o portão e entraram. Uf! Liu Yimen tirou o casaco, a temperatura subira, lá dentro só pele bastava. Com tantos peixes, preparemos o almoço. An pensou, amanhã gastou energia, precisavam repor. Sim, guardem os pequenos, mas comamos o atum azul primeiro. Su Feng murmurou. O atum estava morto há mais de 2 horas, era preciso drenar o sangue. Certo, fazemos sashimi. An inclinou a cabeça. Sim, sashimi, como dizem os canais, é o melhor. Su Feng assentiu, levantou o atum e pôs na mesa. Ponham folhas de bananeira embaixo, a mesa sujará. An trouxe folhas. Su Feng ergueu o peixe, deixou ela colocar e apoiou. Primeiro corte a cabeça, depois abra pelas costas. Su Feng guiou. Entendido. An ergueu a faca, cortou na junção, golpeou, os ossos romperam, cabeça e corpo separados. Depois cortou o corpo, abriu, revelando carne brilhante. O atum mostrava a carne vermelha, dorso vivo, meio escuro, ventre rosado. Ele lembrou o quão caro era. Kabuki. Ah, é mesmo? Liu Yimen exclamou, seria beleza igual preço? As 3 ofegaram, um peixe valia mais de 200 mil? Loucura! Quanto vale este atum? A mão de An tremeu. É pequeno, uns 40 din, talvez vários 10 mil. Su Feng disse pressionando a carne. Um peixe de vários 10 mil? An engoliu, acabará de cortar algo tão caro. Muito luxuoso, se pudéssemos vender. Liu Yishu suspirou. No direto, comentários rolavam. Atum caro assim? Só um peixe, por que não roubar? Tolo, é atum azul, vale isso. Se contatarmos Su Feng, pago 50 mil. Um comentário vermelho cruzou. Chefe, 50 mil bastam? Compre o meu. E a justiça? Eles comem sashimi de luxo no mato, eu só miojo. An hesitou mas continuou, tirando ossos e pele, úteis para cozinhar. Depois de 20 minutos o atum estava processado, pedaços grandes em tigelas, cabeça e ossos em panela para a sopa. Ela cortou o sashimi em fatias, arrumadas em pratos brancos. Após 10 minutos todo o peixe virou sashimi, enchendo 4 pratos. Se sobrar, cubra com neve, guarde para a noite. Su Feng disse, sashimi fresco perde sabor. As cores são muito diferentes. Liu Yimen ergueu os hashis, olhando as peças. Rosa é a barriga, a melhor parte.
Su Feng explicou. Vermelho escuro é barriga interna, gordura e carne misturadas, mais barata. Vermelho vivo é lombo, firme e magro, o mais barato de todos. Capítulo 427, A Enciclopédia. Ela mergulhou o peixe no molho trema tênue e colocou na boca. Nugo nugo. Liu Ymmng arregalou os olhos, cobriu a boca e mostrou surpresa. E então, está bom? Liu Tu perguntou curiosa, raramente comia peixe cru, só tinha provado sushi de salmão. Nossa, delicioso! Liu Ymmng suspirou. O peixe se desfaz na boca, primeiro como tofu de feijão, mas o sabor é muito superior. Vai, compra tofu, logo aumentará o preço. Comendo iguaria e falando de tofu. Está bem, entendi, vou comprar tofu e taro. Eu admito, estou com inveja, vendo vocês comer bem me dá vontade, preciso comprar tofu. Como tofu? Feng contraiu os lábios, peixe tão fino comparado com tofu. Ele pegou uma fatia, mergulhou em eutrema tênue e comeu, realmente se desfez como tofu. Cof cof, parece tofu, mas o gosto é ótimo, melhor que peixe do mar. Disse sério. Liu Tu franziu os lábios, a comparação era correta, o peixe não tinha cheiro, coberto por eutrema tênue, sabor perfeito. Cada pedaço custa 100 moedas, que luxo! Van olhou o peixe rosado nos pauzinhos, relutante em comer. Coma rápido, sashimi precisa ser fresco. Feng lembrou, 100 moedas por fatia era luxo. Está bem. Van comeu, os olhos brilharam. Muito bom. Prove a parte gorda. Feng comeu uma vermelha, carne mais firme, mais saborosa. A magra também parece boa. Experimentou, carne mais densa, como o bife. A chuva caía lá fora. Está bem, amanhã provamos geleia de caqui com mostarda, versão barata do atum. O que é geleia de caqui? Casca de ovo. Não diga, já imaginei. Ah, todos pensamos em Turi. Sua descrição é exata. Liu Tu se contraiu, admitiu que parecia geleia de caqui, mas o sabor era diferente. Ouvindo irmã MNG, parece menos doloroso comer. Van riu, comendo mais atum. Se tivesse molho de soja seria perfeito. Liu Ymmng sussurrou, sashimi com soja e mostarda é o melhor, agora falta soja. Coma sashimi moderadamente. Feng disse, largou os pauzinhos, muito cansa. Embora queira mais, paro. Liu Ymmng engoliu, sem apetite. Guarde o que sobra para assar à noite. Van juntou os pedaços, enchendo a mesa. Sim, beba a sopa de peixe. Feng disse. Eu sirvo. Liu Tu levantou. Uma panela de barro foi posta, Liu Ymmng serviu a sopa. Van bebeu o caldo quente, suspirou. Delícia! Após mais de 10 minutos, Liu Tu lavou, enquanto Feng buscava ervas. Ele temia que comessem demais sashimi, preparou remédio. Lavou ervas, ferveu na panela de ferro. Meia hora depois, a água ficou verde clara. Venham beber, prevenir desconforto. Serviu 4 tigelas. Tão amargo. Liu Ymmng fez careta. Parece chá frio. Liu Tu disse. Mas efeito muito melhor. Feng sorriu, bebeu e acrescentou. Comer frutos do mar e depois chá prejudica a absorção de proteína. O cálcio do marisco une-se com tanino, difícil dissolver, causa mal-estar e até cálculos. Feng, você sabe tanto, como uma enciclopédia. Liu Tu elogiou. Apenas por ler e ver. Ele sorriu, saiu, pegou ossos no lixo, limpou com capim, raspou carne, levou mais de 10 minutos. Capítulo 428. Você entendeu errado. Bem, sem nada para fazer agora, vamos primeiro fazer o anzol. Su Feng respondeu baixo, colocando ossos na lareira para secar.
Logo secaram, ossos de lobo largos como 3 dedos. Com carvão desenhou o anzol, afiou a farpa para evitar que os peixes escapassem. Com machado cortou o excesso, depois com faca militar refinou, pó de osso caiu, forma mais clara. Após um tempo, o anzol tomou forma, maior que o normal, de 2 dedos. Levantou, encontrou pedra, poliu de 2 dedos até 1. Refinou a farpa, levou meia hora. Na cauda cavou buraco pequeno, 20 minutos, para a linha. Quando terminou um anzol, passaram 2 horas, irmãs ocupadas. Só pega peixe grande. Murmurou, ainda grande, só atum poderia morder. Disse a si, preciso linha mais forte. Foi ao galpão, voltou com cipós e casca. Já testados, mais fortes que cânhamo, bons para a linha. E um ã, ajuda a trançar, um pouco mais grosso que cânhamo. Disse suave. Está bem. E um ã respondeu, sentada perto da lareira, habilidosa. Continuou até noite, fez 3 anzóis. Liu Li Men assou peixe pequeno, o atum não bastava, cortou fino. Logo os 4 sentaram, peixe assado perfumado. Atum grelhado é bom. Liu Li Men comeu feliz. Pensar que tão luxuoso, milhares gastos num dia. E um ã suspirou. Coma rápido, endurece. Su Feng sorriu. Pegou fatia, mergulhou em mostarda, ofereceu, abra. Ah! E o ã corou, abriu boca. Mana, ah! Liu Li Men imitou, alimentando irmã. Liu Iliju contraiu boca, de novo isso. Jantar cheio de risos, atum acabado, só ossos restaram. Sorte conhecer vocês. Liu Li Men suspirou, desde aqui, cada refeição com carne, melhor. Não engordarei, posturas e flexões diárias gastam energia. Acenou firme. Praticava diário, moldando o corpo, como terapia. Não esqueça arco. Su Feng lembrou, desde que aprendeu artes, negligenciou. Tá bem, treinarei diário. Liu Li Men sorriu tímida. Vai virar diamante de 3 braços? E um ã brincou. Liu Li Men tensa, hesitou, acho que não. Ele riu, em anos, desistirá. Liu Li Men ergueu o queixo, não, continuarei. Su Feng sorriu, pensando que palavras femininas não são seguras. Saiu, clima mais brando. Olhando o céu estrelado, disse, faz tempo sem neve. Melhor sem neve. E o ã seguiu, fincou tocha, iluminando o pátio nevado. Hora de exercício pós-jantar. Sorriu. Exercício pós-jantar? Qual? E um ã corou, mal-entendido. Su Feng franziu. Claro, guerra de neve, entendeu errado. E um ã suspirou, respondeu séria, não, de jeito nenhum. Mesmo? Agachou, lançou bola. Não estava pronta. E um ã gritou, desviou. Rápido fez outra, contra-atacou. Ah, não acerta. Su Feng riu, desviando. E um ã, vou ajudar. Liu Yimen entrou, lançando. Liu Yiju também jogou. Su Feng afastou, sorriu, 3 contra mim, injusto. Contra-atacou rápido. He, ainda errou. Liu Li Men desviou à esquerda. Su Feng franziu, pensando se usasse pontaria real, poderiam desviar assim? Capítulo 429, muito desconfortável. Por volta das 8 da manhã, o sol brilhou na ilha Uinuit e o ar ficou mais quente. No abrigo, só Fong e os outros fecharam as janelas, deixando o interior escuro. Ah! Os longos cílios de Van tremeram quando abriu os olhos, ainda sonolenta, virou a cabeça e viu só Fong dormindo. Ela saiu de perto dele com cuidado, corando, saiu do saco de dormir e desceu. Não parece tão frio. Murmurou, levantar já não doía como antes. Pensou um pouco, acendeu a lareira e abriu a janela para ventilar. Empurrou a porta de madeira, saiu para o pátio,
a neve já derretia, o chão estava úmido. Voltou, lavou o rosto e começou a preparar o café da manhã. MHM. As irmãs Liu e Sofong acordaram uma a uma, a cama aquecida deixava os sacos sufocantes. Está quente. Liu Ymon esfregou os olhos e fez beicinho, tirando o casaco de pele e revelando a camisa de pano. A câmera. Sofong tossiu, lembrando, virando-se. Liu Ymon, quer que todo o país veja sua figura de aeroporto. Liu Ymon repreendeu, sua irmã despreocupada lhe dava dor de cabeça. Liu Ymon percebeu, ficou vermelha e gritou, não sou plana, tenho peito. Apenas estava acostumada, não ligava. Aqui mesmo. Disse confiante, embora pouco, havia curva. Difícil de notar a olho nu. Comentou Liu Ymon. Nojenta, monstro de seios. Liu Ymon pulou na irmã, as duas brincaram na cama. Sofong riu, levantou-se, vestiu-se e se espreguiçou. O clima ficava quente, em poucos dias já parecia verão. O inverno passa tão rápido. Suspirou, surpreso com a mudança, já não parecia primavera. Certo. Pegou a escova e a pasta, foi se lavar. Plic-ploc. No banheiro, a água caía do bambu para o jarro. Ele franziu a testa, o gelo já havia derretido. Logo será fácil usar a água. Murmurou, enxagou-se e saiu. As irmãs entraram. 20 minutos depois os quatro tomavam café juntos. O inverno finalmente passou. Suspirou Liu Ymon. No próximo inverno estaremos na cidade. Disse confiante Liu Ymon, convencida de que sobreviveriam um ano. Sim. Sorriu Sofong, decidido a ficar entre os 3 primeiros. Meia hora depois, terminaram e conversaram. Se. De repente, a água correu no banheiro. A água. Liu Ymon correu. Logo gritou, uau, tanta água. Os outros correram, viram o bambu jorrando forte. Muito forte, o tampão não segura. Tentou, mas molhou-se. Deixe-me. Sofong entrou, forçou o tampão e conteve a água. Ainda bem que usei jaqueta, senão molhada. Liu Ymon secou o rosto, cabelo pingando. Sofong, troque de roupa. Van correu a dar-lhe camisa seca. Voltou trocado. Vou ao riacho, o bambu deve ter mudado. Disse. Vamos juntos, faz dias que não saímos. Respondeu ela. Está bem, use botas. Ele assentiu. Sim. Sorriu e calçou-as. 10 minutos depois saíram rumo ao riacho. O caminho lameado, a neve derretida mostrava a terra escura. Só ela usava botas, os outros com sandálias de palha cheias de barro. Muito desconfortável. Liu Ymon reclamou. Lave no riacho. Disse Sofong. Após 5 minutos ouviram água, logo o riacho apareceu. Ah, por que tanta água? Exclamou ela. Capítulo 430, suposição confirmada. Tenham cuidado, não caiam. Ele sussurrou, subindo para o alto onde a cachoeira rugia, ali estava o bambu fixado. Certo. As garotas responderam suavemente, pisando no barro. Rumble! Logo chegou a cachoeira, a água caindo, o bambu submerso, um redemoinho pequeno. A água subiu bastante. Sofong murmurou, subindo nas rochas, puxando o bambu para deixar só metade dentro. Colocou uma grande pedra, amarrou com corda, assim a água deve diminuir. Será que há peixes aqui? Van inclinou, o riacho amarelado, cheio de galhos e folhas. Mesmo que haja, não vais pegar, te levará à correnteza. Liu Ymon sorriu, a moça tão leve que podia ser levada. Não tão exagerado. Van murmurou. He. Liu Ymon riu, tirando os sapatos de palha, lavando-os no riacho. Uma vez usados, já não prestam.
Van sussurrou. Milímetro. Liu Y Mon assentiu. Sofon também lavou os sapatos. Milímetro, talvez em 2 dias seque o chão. Van disse suave, tudo úmido e pegajoso. Ah, árvores brotando. Liu Y Mon notou brotos. A primavera chegou mesmo. Liu Y Tu murmurou, o inverno passou, árvores brotando. Elas seguiram Sofong de volta. 20 minutos depois no acampamento, lavaram os pés na vala, correram descalças ao abrigo, calçando sapatos de pele de coelho. Ao entrar, Sofong parou, um formigamento na nuca, alerta de perigo. Franziu, examinando tudo, nada achou, mas a sensação persistia. Fiquem dentro, não saiam. Ele disse grave, abrindo a porta, buscando no pátio. Sofong, o que há? Liu Y Tu perguntou. Não sei, mas ouçam, não saiam. Van disse nervosa, olhando o andar, imaginando. Liu Y Mon rapidamente pegou o arco, guardando na entrada. Sofong ficou firme, girou devagar. Parou, encarando o noroeste, onde a sensação queimava forte. Sofong! Van chamou. Ele voltou, acalmando. Está bem, vou explorar, não saiam. Van franziu, perguntou, para onde vais? Algumas suposições, quero testar, não se preocupem, sem perigo. Ele sorriu, beliscando sua bochecha. Então vou contigo. Van mordeu os lábios, inquieta. Não, for escorregadio, se caíres e riscares o rosto será feio. Ele recusou firme. Bem, mas tem cuidado, volta cedo. Ela abaixou a cabeça. Bem, no máximo ao anoitecer volto. Ele disse suave. Está bem, leva arco e faca. Ela disse, entregando a faca e o arco. Ele sorriu, levando ambos, acalmando-as. Liu Y Mon fez beiço, mostrando o braço, olha, tem um músculo também. Ainda não pode. Ele riu, o braço dela podia quebrar fácil. Está bem. Ela soltou. Volto logo. Ele acenou, partindo ao noroeste. Cuidado! Van gritou. Sons de passos molhados. Sofong caminhou pelo caminho lamacento. Meia hora depois, terreno mais alto, riachos pequenos, cada passo enchendo poças. Espero que minha suposição esteja errada. Ele murmurou, a sensação persistia. Meia hora depois, subiu uma encosta, a vista ampla, menos árvores, um lago de 20 metros à frente. Olhou ao redor, atrás o terreno subia mais. Rumble! Água caía sem parar, enchendo o lago, subindo o nível, descendo pela encosta. Sofong franziu, observou 20 minutos, o fluxo crescia, seu rosto escurecia. De fato, esta ilha não fica tranquila. Pensou, sua pior suspeita confirmada em grande parte, não era brincadeira. Capítulo 431, a enchente vai chegar. Tum tum tum. A água espirrava na floresta, Sofong corria rapidamente para o acampamento. Após mais de 10 minutos, o acampamento surgiu diante de seus olhos. Hu. Sofong arfava, empurrando o portão para entrar. Sofong, você voltou. Ela o viu são e salvo, seu coração se aliviou. Sofong assentiu, depois disse em voz baixa. Sim, arrumem rápido, devemos sair daqui, Kabuki. Sair daqui? Não vamos continuar na competição. Liu Y Mon perguntou surpresa. Sofong, o que aconteceu? Van perguntou confusa. Não desistiremos, apenas deixaremos este esconderijo, iremos para a pequena colina. Sofong explicou sério, desistir era impossível. Liu Y Tu suspirou suavemente, e então perguntou. Por que ir para outra colina? As palavras que disse antes podem se cumprir. Sofong sorriu amargo. Que palavras? As 3 garotas se olharam, nenhuma lembrava. Como pode ser?
Como você sabe? Liu Ypsilon perguntou ansiosa. Enchentes não eram brincadeira. Um erro podia matar. Sim, só Fong. Como você sabe? Van também se surpreendeu. Antes era apenas uma piada. Liu Y franziu a testa. Seu rosto não parecia brincadeira. Agora não é piada. A chance é alta. Acabei de investigar. Só Fong explicou o resultado, analisando a possibilidade de enchente. Isso. Van ficou atônita. Recém-completados 17 anos, não podia reagir, agora tinha que fugir? Talvez este lugar não seja afetado, a enchente não acontecerá. Liu Y sugeriu. Y, mesmo que haja apenas 1% de chance, não posso arriscar, não posso deixar Van e vocês em perigo, devemos partir. Só Fong disse firme. Ela mordeu os lábios, virou-se para ajudar a irmã a arrumar. Van mordeu os lábios, puxou sua manga, olhou com olhos marejados. Só Fong, realmente temos que ir. Sim, não podemos arriscar. Ele sussurrou. Mas não quero deixar este lugar. Os olhos de Van ficaram vermelhos, as lágrimas brotaram. Não se preocupe, se a enchente não vier, voltaremos. Também não quero deixar a casa que construímos. Só Fong disse gentil, acariciando seu cabelo. Oh, temos que voltar. Van soluçou, abraçando-o. Esta era sua casa, deixá-la doía. Voltaremos. Ele respondeu sério. Sim, vou arrumar. Van o soltou, limpou os olhos, depois se ocupou com o cesto de bambu cheio de suprimentos. Os observadores, a mim e os outros, os viam ao vivo. Professora, a enchente realmente virá. Nugu Tin-Nuit perguntou preocupada, vendo a menina chorar, se comoveu. Ela sabia que eram órfãos. Sim, meteorologistas investigaram, 8 em 10 chances de acontecer. A mim disse grave. Quantos serão eliminados? Vuon Lao suspirou. Muito perigoso, vidas podem ser perdidas. Nugu Tin-Nuit disse séria. Não se preocupem, o resgate foi contatado, se houver perigo serão evacuados. A mim tranquilizou. Tividin mordeu os lábios, franziu a testa, uma enchente não era brincadeira, mesmo com resgate seria difícil controlar. Levem toda a carne, não esqueçam sacos de dormir e pedras de fogo. Só Fong ordenou. Sim. As irmãs Liu responderam, uma subiu para pegar 2 sacos de dormir, enrolou e amarrou firme. Van arrumou facas, pás, ervas e nozes. Só Fong pensou, colocou a gaiola de bambu em um canto, depois foi ao armazém. Entrou, cobriu o fundo com feno, colocou todos os coelhos, amarrou a gaiola para evitar fugas, guardando comida. Quanto a você, será levado. Ele olhou para o filhote de cervo escondido. Amarrou uma corda em seu pescoço, passando pelas patas e costas. Só Fong levou a gaiola com o cervo, parou na porta da sala de cultivo. Abriu, olhou cogumelos e verduras, depois voltou. Só Fong, e este óleo? Van carregava um jarro de cerâmica com óleo de feijão. Leve, cubra com pele de lobo, sele com resina. Ele pensou e disse. Era precioso, vital para os próximos meses. A pele de lobo era para chapéus de Nugu Tin-Nuit e Tividin, mas não usada, agora útil. Embora relutante, Van cortou a pele e cobriu o jarro. Vou colher cogumelos e verduras. Só Fong disse, pegando um saco. Ele voltou à sala de cultivo, arrancou cogumelos, colocou no saco, depois colheu verduras. Após mais de 20 minutos, pegou tudo comestível. Que pena! Só Fong suspirou, a sala de cultivo custou muito esforço, agora provavelmente destruída pela enchente, deixando-o triste. Capítulo 432, a jovem que não queria partir. Por que há tantas coisas? Ele franziu a testa e perguntou em voz baixa. Isto é carne e cogumelos, aqui é estopa com sandálias de palha, e ali bancos baixos de madeira.
Van levantou-se, apontou para a cesta de bambu e falou em voz baixa. Van, os bancos baixos não são necessários. Sofong apertou os lábios. Não, isto é fruto do teu esforço, devo levá-los. Van mordeu o lábio. Seja boazinha, podemos fazê-los novamente, carregá-los agora é incômodo e ocupa espaço. Sofong disse suavemente, a cesta já estava cheia com 4 bancos. Está bem. Van fez beiço, hesitou e tirou os bancos. Então o que há naquela cesta? Sofong perguntou curioso. Um pouco de capim seco e tigelas de barro. Van respondeu. Sim, guarde, o capim seco é vital para o fogo. Sofong assentiu, lá fora tudo estava úmido. Van bateu no suporte e perguntou, Sofong, e este suporte? Está bem. Ela olhou ao redor, pensando o que mais levar. Sofong, também deixamos as jarras e caldeirões. Liu Ymon olhou com pesar. Sim, não podemos carregá-los. N. Kabuki. Sofong suspirou, depois da enchente teremos que fazer novos. Que pena. Liu Ymon suspirou, sem a enchente a vida aqui seria boa. Mais alguma coisa para levar? Sofong perguntou. Não. Van balançou a cabeça, segurando a escultura de madeira que Sofong lhe deu, não podia deixá-la. Então vamos. Sofong disse suavemente. Ele olhou para o teto, vigas e pilares todos cortados e trazidos por ele da floresta. As paredes, lareira, cama de terra, suportes, tudo feito por suas mãos, deixá-los era difícil. Espero que possamos voltar. Liu Ymon sussurrou, este lugar era tão confortável, partir era triste. Quem dera a enchente não viesse. Van murmurou, depois carregou a cesta em silêncio. Vamos. Sofong suspirou, carregou a carne e pegou a jarra de óleo. Ele olhou para a gaiola, abriu, ovo de cachorro, vais nos seguir ou voltar à floresta? Xixi. O esquilo hesitou, depois pulou em seu pulso, subiu ao ombro e olhou ao redor curioso. Vamos. Liu Ymon sussurrou. Sim. Liu Ymon respondeu, olhou uma última vez para o abrigo, pegou as coisas e seguiu. Passo. Cuidado, não caia. Sofong advertiu. Saíram do abrigo em direção à colina. Andaram na lama, a neve derretida mostrou raízes e capim seco, fácil escorregar. Sim. As 3 responderam, ignorando a lama, cerrando os dentes e seguindo. Por sorte, ele carregava todo o peso. Depois de mais de 1 hora chegaram ao pé da colina. Bum bum. A água descia, a neve acima derretia. Ele pousou a carga, descansemos um pouco. Sim. As 3 suspiraram, deixaram as coisas e sentaram-se em pedras. Xixi. O esquilo saltou, abanou a cauda e subiu na árvore, olhou para Sofong. Ele sorriu, ignorou e observou o terreno. Esta colina não era alta, mais baixa que o caminho da fonte termal. Talvez a enchente viesse de lá. Mais de 10 minutos depois partiram de novo, subiram a ladeira enlameada, o esquilo voltou ao ombro. O céu escureceu, chegaram à encosta. Ofegante. Van arfava, exausta. Este lugar é seguro o suficiente, fiquemos aqui esta noite. Sofong parou, colocou a cesta longe da água. Tudo está úmido. Liu Ymon estremeceu, não havia solo seco. Sofong, não acha um plano, como dormimos? Van fez beiço, estava escuro demais para procurar outro lugar. Corte árvores e faremos uma cama. Sofong disse, cortou uma árvore grossa como uma perna rapidamente. Sofong, o que fazemos nós? Liu Ymon perguntou. Amarrem os troncos com cordas. Ele apontou. Sim, deixe conosco. Liu Ymon arregaçou as mangas, pegou cordas e com a irmã Ivan amarrou os troncos.
Sofon cortou mais árvores, dividiu em postes de 1 metro, afiou uma ponta e os cravou na encosta, deixando-o alto para fora. Colocou os troncos sobre eles, fixou com cordas, formando uma plataforma. A plataforma ficou meio metro acima do chão, 2 metros de comprimento e largura, sustentada por 10 postes. Capítulo 433, mais um pacote de presente. Está bem. Van respondeu baixinho, ajudou a colocar a cesta de bambu e o saco na plataforma alta, arrumando na borda e deixando espaço para dormir à noite. As irmãs Liu também subiram tudo, lavaram os pés no riacho e subiram com cuidado. Sofon pegou uma corda e prendeu a gaiola de coelhos de bambu de um lado para não ocupar espaço, enquanto o servo foi amarrado a uma árvore. Os 4 sentaram juntos na plataforma, andaram um pouco e viram que era firme. Está tudo úmido, hoje não dá para fazer fogo, comamos ração seca. Sofon suspirou, o chão encharcado e a plataforma de madeira não servia para fogo. Está bem. Van respondeu de novo. Ela pegou uma tocha, acendeu com pederneira e fixou de lado, iluminando a noite escura. Tem carne de veado desfiada, cocô seco, algas. Liu Ymen revirou a cesta, tirou sacos e expôs comida. Bebam água. Sofon tirou tubos de bambu, trouxe alguns extras. Está bem. Van recebeu, inclinou e bebeu um gole pequeno, aliviando a garganta. Hoje dormiremos ao ar livre. Liu Ymen mastigou carne e olhou pelas ramas nuas para o céu preto. Não houve tempo para refúgio, sorte que não deve chover. Sofon disse baixo. Assim já está bom. Liu Ymen concordou, melhor que dormir no barro. Os 4 terminaram a refeição, sentados na borda, pernas balançando, olhando para a escuridão. Sofon, você acha que os outros sabem das inundações repentinas? Van apontou para longe. Liu Ymen preocupada disse, se vier enchente e eles não sabem, não será perigoso? Talvez a equipe do programa avise. Liu Ymen hesitou. Não se preocupe, todos têm telefone via satélite, se houver perigo se retiram. Sofon murmurou deitado olhando a lua. Rezava que fosse só temor, pois se viesse enchente, tudo recomeçaria. Verdade. Liu Ymen se envolveu na pele, vento frio soprava. Andamos mais de meio-dia, todos cansados, vamos dormir cedo. Sofon disse suave. As 3 escovaram dentes, deitaram em sacos. Sofon, ainda não dorme? Van perguntou baixo. Sem abrigo nem fogo, a escuridão cercava, vigia trazia calma. Então não fique acordado. Van sussurrou. Durma. Sofon sorriu. Van fechou os olhos. O tempo passou, Sofon trocou tocha e ordenou, marcar. Tela virtual surgiu, mostrava 24, era madrugada. Voz mecânica soou, Jin. Marca de 7 dias, recebe pacote primário. Hora de abrir. Ele animado ordenou, abrir pacote. Jin. Pacote de experiência de insetos recebido, primário. Jin. Poção de fortalecimento ósseo para a perna esquerda, primária. Bom presente. Sofon murmurou. Ordenou, abrir pacote de insetos. Jin. Transmissão em andamento. Corpo tremeu, imagens e saber inundaram, sensação de picada. Após 10 minutos sumiu. Respirou, organizou o conhecimento. Era descrição de insetos, hábitos, utilidade e perigo. Nada mal. Ordenou, abrir pacote de polinização. Jin. Transmissão em andamento. A sensação durou minutos. Conhecimento básico de polinização, absorvido rápido. Falta último. Inspirou. Usar poção óssea perna esquerda. Jin. Poção em efeito. Apesar de preparado, fez careta. Dor percorreu perna esquerda, do fêmur à patela, fíbula,
tíbia e ossos do pé, como se golpeados. Fêmur, patela, fíbula, tíbia, ossos do pé formam ossos livres do membro inferior, pé divide em metatarsos, tarsos, falanges, metatarsos em partes menores. Cerrou dentes para não gemer, suor na testa, lábios pálidos. Capítulo 434. Vou te dar outra casa. Rorô. Ele suspirou, inalou fundo, depois pegou o tubo de bambu para beber, acalmando-se. Realmente cansativo. Só Fong sorriu amargamente, quase sem resistir, alguns segundos pareceram meio século de dor. Mas valeu a pena, agora corpo e ossos estavam fortalecidos, resistência e força cresceram. Hora de dormir. Só Fong levantou-se, alongou-se, entrou no saco. Nugo nugo. A jovem murmurou, abraçou sua cintura, encostou a cabeça, seu senho relaxou. Vou te dar outra casa. Ele sussurrou fechando os olhos. A noite avançava, após 2 horas soaram estrondos distantes. Bum bum. Na escuridão, a neve derretida formou torrentes descendo, reunindo-se em fluxo de lama. A água arrastou pedras enormes pela floresta. Onde passou, árvores caíram, com a encosta íngreme o fluxo se fez feroz. Bam bam. Ele franziu a testa, abriu os olhos, levantou-se e olhou. Com o ouvido aguçado captou a enchente se aproximando. Van sonolenta abriu os olhos, puxou sua manga, perguntou, Só Fong, o que é? Uma enxurrada. Sua voz foi grave. Um fluxo de lama? Ela se assustou, sentou-se e olhou. As irmãs Liu acordaram também, confusas. O que acontece? Só Fong disse fluxo de lama. Van sussurrou, tentando ouvir. Ah! Liu Ymen assustou-se. Realmente explodiu? Logo o estrondo ficou claro, até elas ouviram. Bum bum. As 3 trocaram olhares, medo nos rostos. Se ficassem ocultas o resultado seria terrível. Não esperava que o fluxo viesse. Liu Ymen suspirou. Sem Só Fong, ainda dormiríamos. Liu Ymen disse assustada. Se não fugissem, as 4 dormindo seriam levadas, mesmo nadando era morte. Só Fong suspirou, apertou os lábios, disse, o abrigo é mais baixo que onde o fluxo passa. Van escureceu, sentada no saco. Ele acariciou sua cabeça, consolou, quando passar, voltaremos a ver. Está bem. Murmurou. Virou-se, abraçou sua cintura, escondeu o rosto, chorando em silêncio, pressentindo muito. Comigo aqui, nada acontecerá. Ele assegurou, afagando suas costas. Liu Ymen mordeu os lábios, virou-se, ouvindo a água. O fluxo durou quase meia hora antes de sumir, ninguém quis dormir mais. A jovem afastou-se, sentou-se, acariciando a escultura. Não consigo dormir. Van murmurou. Dê-me seu pé, vou pressionar, logo dormirá. Ele disse, já segurando seu pé. As irmãs olharam boquiabertas. Primeiro aprendo o ponto, pode tentar. Ele sorriu. Mana, dê-me seu pé. Liu Ymen chamou. Liu Ymen resistiu, mas vendo a irmã desfrutar, entregou. Simples primeiro, este é o ponto linfático, depois aqui. Seus dedos explicavam massageando. Este ponto faz bem aos rins? Vou tentar. Liu Ymen pressionou o pé da irmã. Ah! Ela gemeu. Hehe, parece certo. Liu Ymen riu. Tentarei de novo. Ela assentiu, continuando. Seu rosto ora ruborizado, ora contraído, diferente do gozo de Van. Após 20 minutos, ele parou, a jovem sonolenta. Ele bateu sua perna, disse, vá dormir. Ah, está bem. Van bocejou, o sono a venceu, entrou no saco e logo dormiu. Vocês também durmam, falta muito para o amanhecer. Ele falou suave. Sim, você também durma. Liu Ymen sorriu,
Voltou ao saco, sem estrondo adormeceu rápido. Ah! Sofong sorriu, bocejos são contagiantes. Toque, toque, toque. No céu escuro ouviram-se sons de helicóptero. Ele abriu os olhos, franziu a testa, longe demais, apenas ruído fraco, sem saber o que ocorria. Capítulo 435. Parar o programa. Do alto, viam-se inúmeros sulcos, todos vestígios deixados pelas enxurradas. Dentro deles havia troncos, galhos secos e pedras, que desciam do terreno alto até áreas mais baixas. As irmãs Yan ainda estavam em seu quarto, enquanto cedo já havia espectadores assistindo à transmissão. As irmãs Yan ainda não se levantaram, dormem tão tranquilas. Aqui não houve enxurrada, claro que dormem bem. Vocês sabem por que o canal 89 de repente caiu? Não sabemos, talvez tenha sido eliminado. Esperemos os observadores, sinto que não é simples. Às 7 horas da manhã, os observadores se reuniram na sala de conferências, Tu Shiban também estava presente. A mim se surpreendeu, era a primeira vez que se convocava uma reunião tão cedo. Wu Lao recostava-se na cadeira de olhos fechados. Tu Shiban apertou os lábios e suspirou. É assim, ontem à noite na ilha Shonuit houve de repente uma enxurrada, foi inesperado. Inesperado? O que quer dizer? Nugutin Nui endireitou-se, as belas sobrancelhas franzidas. No coração de Tvidin surgiu uma suspeita. Diretor, o que aconteceu exatamente? O rosto de Amin ficou sério, uma reunião urgente tão cedo significava algo grave. Wu Lao abriu os olhos e olhou fixamente para Tu Shiban. Cof, cof. A enxurrada veio repentinamente, diferente do previsto. Tu Shiban tossiu de leve e continuou. Embora tenhamos enviado socorro, ainda assim uma equipe de concorrentes sofreu um acidente. Uma equipe de concorrentes sofreu um acidente? Morreram? O rosto de Nugutin Nuyet mudou, a mão na mesa, inclinando-se para a frente. O rosto de Tu Shiban era pesado, ele assentiu lentamente. Nugutin Nuyet tirou o celular, abriu o aplicativo do Will e entrou no canal líder. Na tela aparecia o grupo de Sofong ainda dormindo, ela suspirou aliviada. Tvidin também olhou a transmissão de Sofong, a pedra em seu coração caiu. Como pôde acontecer isso? Não disseram que não havia problema? Perguntou seriamente Nugutin Nuyet. Ela já havia sugerido avisar os concorrentes sobre enxurradas, pois tratava-se de suas vidas. Veio rápido demais, aquela equipe saiu para caçar à noite, perderam. Disse baixinho Tu Shiban. Vocês. Nugutin Nuyet mostrou raiva, ficou em silêncio na cadeira. Tvidin olhou fixamente para Tu Shiban, os dedos tamborilando no braço da cadeira, pensativo. Diretor, o que faremos agora? Perder uma vida não é pouca coisa. Amin franziu a testa, nunca pensou que um programa que apresentava causaria mortes, sua carreira seria afetada. Afinal, os concorrentes assinaram acordos reconhecendo riscos de vida. O programa será interrompido? Perguntou Nugutin Nuyet com a testa franzida. Normalmente, quando há morte, as autoridades ordenam interromper. O Sr. Li co-resolverá. Respondeu gravemente Tu Shiban. Prosseguiremos normalmente. Quanto ao canal 89, abafem a notícia e deixem que a equipe de relações públicas cuide. Continuou. Isso causará opinião pública. Amin voltou a franzir a testa. Fiquem tranquilos, hoje será resolvido, o programa não fugirá da responsabilidade e o público terá uma resposta clara. Tu Shiban pressionou as têmporas. Que essa resposta não decepcione. Disse baixinho Tvidin, depois se levantou e saiu. Nugutin Nuyet lançou um olhar a Tu Shiban, pegou a bolsa e seguiu Tvidin. Suspirou Tu Shiban impotente. Passadas as 8, Van apertou os lábios e desceu lentamente de Sofong. Ela olhou a plataforma descoberta e sentiu estranheza, muito diferente das manhãs habituais. Não havia cama de terra quente, nem fogão na parede, nem paredes de pedra ou telhado. A jovem suspirou suavemente,
saiu do saco de dormir, olhou ao redor e, ao ver o cervo e o coelho ainda tranquilos atrás, ficou aliviada. Xixi. Soou a voz de Caudan lá de cima. O esquilo, que saíra ao amanhecer, voltou agora saltando de um galho para o ombro de Van. Não encontrou comida? Perguntou baixinho Van. Xixi. Caudan apenas inclinou a cabeça e roçou seu pescoço com a cauda felpuda. Xixi. O bichinho abraçou uma noz e a roeu alegremente em um canto da plataforma. Ainda está úmido, não há como acender fogo para o café da manhã. Van esfregou os olhos, olhando para baixo, a água já havia baixado. Ela apertou os lábios, sem fogo como preparar o café? Continuariam a comer rações secas? Pouco depois, as irmãs Lieu e Sofong acordaram, esfregaram os olhos e ficaram sentados atordoados. Lieu Y Mon bocejou e perguntou, Sofong, devemos voltar ao acampamento para ver. Capítulo 436. Cada um tem seu próprio objetivo a alcançar. Espere aqui, está muito úmido para fazer algo. Sofong sorriu amargamente, o chão ainda estava molhado e muitas coisas não podiam ser feitas. Está bem. Van franziu os lábios, estendeu o saco e disse baixinho, vão lavar o rosto, preparem o café da manhã. Parece que precisamos construir um novo fogão. Sofong disse em voz baixa, o café da manhã foi novamente rações secas. Depois de se lavarem, sentaram-se na plataforma e comeram carne de veado com as mãos. Ele moveu pedras, fez uma cova ao pé da plataforma, encheu com pedras pequenas, criando uma camada de isolamento. Colocou lenha em cima para acender fogo, assim a água não molharia. A garota pôs a panela de ferro no fogo, despejou água para ferver, preparando sopa de gengibre selvagem. Terminando isso, Sofong pegou o machado para cortar árvores, planejando um abrigo simples. Sofong, vou ajudar. Van com sapatos impermeáveis desceu com cuidado, pisando na lama para carregar lenha. Cuidado, escorrega. Sofong advertiu gentilmente. Eu sei. Van respondeu suavemente. As irmãs Liu também ajudaram, com várias mãos logo ergueram um abrigo em forma de A em volta da plataforma. Quero voltar logo ao acampamento. Van murmurou, lembrando o refúgio. Bem, vamos jogar xadrez lá. Van assentiu obediente, pegando peças do cesto. Os quatro sentaram juntos para jogar. Em outra encosta, Shen Shihai, Urso Negro e os irmãos Zhao se sentaram em galhos, evitando que a água molhasse suas roupas. Devemos voltar. Zhao Lei gritou. Shen Shihai contraiu os lábios, zangado. Voltar agora para morrer. Por segurança voltaram ao acampamento, pegaram ferramentas e subiram a colina, descansando ao anoitecer. Sem o conselho de Urso Negro, talvez já tivessem sido arrastados. A enchente já não passou. Zhao Lei franziu a testa. Shen Shihai arqueou as sobrancelhas, perguntou sério, pode garantir que estourou apenas uma vez? Zhao Lei congelou, depois disse constrangido, não. Vocês dois podem ir, não o impedirei. Shen Shihai encostou-se na árvore, olhos frios do Zhao. Só queria que estivessem longe, arrependido da escolha. Não, somos uma equipe, devemos avançar e recuar juntos. Zhao Lui falou sério, mas por dentro xingou, já adivinhando a mente de Shen Shihai. A boca de Shen Shihai se contraiu, como se atingisse a si mesmo. Ontem à noite a enchente estourou, o abrigo ainda está lá. Zhao Lei perguntou ingênuo. Se estiver, ficamos, se não, vamos. Shen Shihai disse frio, não havia razão para permanecer em ruínas. Se formos, para onde? Zhao Lui franziu a testa. Vamos ver a outra montanha. Shen Shihai olhou o pico, curioso com os recursos. Pretendemos vasculhar toda a Ilha da Lua. Zhao Lui perguntou calado, tinham se mudado muitas vezes. Se assim vencermos, está bom. Shen Shihai disse frio. Certo, amanhã voltamos ao bambuzal, se o abrigo estiver destruído, nos movemos.
Zhao Lui disse baixo. Sim. Shen Shihai franziu a testa e assentiu. E hoje, o que fazemos? Zhao Lei perguntou, com fome. Vamos procurar comida. Shen Shihai levantou-se, também faminto. Zhao Lei sussurrou. Continuamos com eles? Zhao Lui olhou para Shen Shihai, disse baixo. Claro, ainda precisamos deles para comida. Desde a cooperação, embora pouco, ao menos comiam todos os dias, melhor que antes. Talvez possamos achar comida sozinhos. Zhao Lei disse, mais irritado. Ainda não é hora. Zhao Lui negou, não certos de sobreviver sozinhos. Ambos estavam magros, costelas visíveis. Então quando? Zhao Lei insistiu. Esperemos chegar a outra colina, se for rica, partimos. Zhao Lui disse pesado, sentindo-se mal está bem, aguentemos mais. Zhao Lei rangeu os dentes. Fingiu normalidade, recolhendo galhos secos. Essas duas equipes são interessantes, cada uma com seu objetivo. Diga-me com quem andas e te direi quem és, sua natureza é igual. Ai, sabem do grupo 89. Sem transmissão, certamente eliminados. Quantos será que há? Enchente levou. Capítulo 437, Infortúnio. Os observadores se sentaram no centro, enquanto Nugo Tinguit e os outros voltavam aos assentos. Na transmissão, comentários em massa surgiram, e números perguntavam sobre a sala 89. Para os concorrentes, não transmitir por um dia inteiro era inédito, sobretudo quando a equipe de observação evitava o tema, aumentando a curiosidade e espalhando especulações. Cof, cof. Amin pigarreou, ignorando os comentários por hábito. Hoje à noite responderemos algumas perguntas, como a situação da sala 89. Os comentários aumentaram ainda mais. Nugo Tinguit franziu os lábios, o dedo delgado batendo na mesa, fazendo toque toque toque. A equipe do programa acredita que ver o número 660 é um direito de gratidão. Os olhos de Amin tremeram, o rosto mostrou tristeza, ele falou baixo. 2 concorrentes do grupo 89 infelizmente sofreram um acidente na enchente ontem à noite. Assim que terminou, uma onda de comentários roxos apareceu, o anúncio oficial do Douil, que só surgia quando alguém era eliminado. Mas desta vez, o conteúdo era diferente. Lamentando os 2 concorrentes do grupo 89, que encontrem paz no céu. O grupo 89 era composto por 2 homens de cerca de 30 anos. Foram afortunados, pousando em uma bacia rica em recursos, cheia de coelhos e fazões, o que lhes permitiu resistir. Mas também foram azarados, pois a bacia era baixa, justamente no caminho da enchente. Quando perceberam, a enchente já os havia engolido, transformando a bacia em um lago. A equipe de resgate chegou de helicóptero, mas era tarde, recuperando os corpos apenas ao amanhecer. Antes da competição, os concorrentes assinaram o acordo de morte acidental, e a compensação será feita conforme estipulado. Após uma pausa, Amin ergueu a cabeça e continuou. A equipe do programa fez o possível, o ancião LY se entregou o subsídio às famílias, e os filhos serão sustentados até a formatura universitária. Isto é a selva, desastres naturais não podem ser resistidos. VNG não falou. O programa continuará, e seremos ainda mais rigorosos, prevenindo a repetição. Amin assegurou. Por favor, contenham a dor. Nugo Tinguit disse suavemente, com tristeza no rosto. Ela ainda lembrava os 2 da sala 89, de repente declarados mortos, era difícil suportar. Deusa, não fique triste, tudo vai melhorar. As pessoas morreram, por que o programa continua? Não valorizam a vida humana, este programa vai esfriar. Já assinaram o acordo, receberam compensação, o que mais querem? Ao mesmo tempo, o assunto subiu nas buscas quentes, deixando a equipe ocupada. Amin suspirou, deixando para a equipe e o PR resolverem. Ele decidiu não aceitar mais anúncios assim, muitas incertezas.
Uma onda de contas falsas inundou a transmissão, mudando o assunto. No fim, o tempo apagaria o ocorrido. Essa é a natureza humana. Na manhã seguinte, na ilha Wingate, a neve havia derretido em 7 ou 8 partes, o risco de enchente quase sumido. Por volta das 8, a jovem se sentou perto da plataforma, fogo aceso, uma panela fervia, ela mexia com uma colher de madeira. Que cheiro bom! No saco de dormir, Liu Ymng franziu o nariz, despertando sonolenta com o aroma. Ela saiu, esticou a cintura esbelta, e sussurrou. Bom dia, Van. O sol já brilha no seu traseiro. Van riu. Fora do abrigo, a luz atravessava os galhos secos, caindo no chão. Hoje a montanha não tinha córregos, embora lamacenta, estava muito melhor que ontem. Mais de 10 minutos depois, S. Fong e Liu Ytu se levantaram, lavaram o rosto rapidamente e sentaram juntos, cada um com uma tigela de café da manhã. Van mastigava a carne, murmurando. S. Fong, voltamos hoje. Sim, depois do café da manhã vamos. S. Fong assentiu, o anseio da jovem era evidente. Coma devagar, o abrigo não tem pernas para fugir. S. Fong sorriu amargamente. Ninguém. Van? An balbuciou. Ah, você parece o Quen comendo. Liu Ymng riu. Ela imitou, enchendo mais da metade da tigela na boca, bochechas cheias, igual ao Quen. Van engoliu, sorrindo. Você parece ainda mais. Piu. Quen pousou em um galho, como protestando. S. Fong sorriu, eles gostavam de compará-lo. Mais de meia hora depois, terminaram o café, recolheram os cestos. S. Fong carregou o cesto, olhou para a encosta, e disse suavemente. Vamos, voltamos. Capítulo 438. Talvez o abrigo esteja bem. Na floresta, só Fong caminhava à frente, com os pés no caminho lamacento. Os 4 já tinham andado quase 2 horas, ainda faltava mais de meia hora para chegar ao pé da montanha. Devemos descansar um pouco? Só Fong virou-se e perguntou. Estou bem, posso andar mais. Van mordeu o lábio e respondeu. Então vamos. Liu Ytu falou suavemente, também querendo logo ver o abrigo. Só Fong franziu a testa, depois virou-se para continuar descendo a montanha. Após mais de meia hora, os 4 finalmente chegaram ao pé da montanha, diante deles um cenário caótico. Misturadas havia muitas folhas de bambu e fragmentos, claramente arrastados pela enchente. Este é o poder assustador da enxurrada. Liu Ytu suspirou, a natureza é mesmo terrível. O abrigo pode aguentar isso. Liu Ymong estalou a língua. Em sua visão havia uma pedra enorme de cerca de 1 metro de largura, até essas rochas foram arrastadas. Como o abrigo poderia resistir? Van apertou os lábios, incerta em seu coração, talvez este retorno terminasse em decepção, mas ainda queria ver. Vamos, tenham cuidado, o caminho está mais difícil agora. Só Fong acariciou a cabeça da garota, depois escolheu a direção do acampamento e liderou o caminho. Van bateu nas bochechas, correndo atrás dos passos de Só Fong. No caminho de volta ao acampamento, havia galhos e folhas por toda parte, especialmente no caminho da montanha agora áspero pela enxurrada, mais difícil de andar. Depois de quase 2 horas, os 4 se aproximaram do acampamento, a enxurrada finalmente mudou de direção, parecendo virar bruscamente para o lado. Ah! Talvez o abrigo esteja bem. Liu Ymong exclamou surpresa, os rastros da enchente não iam direto ao acampamento, então talvez ainda estivesse seguro. Seu coração também se alegrou, a enchente havia mudado, significava que não era necessário reconstruir o abrigo. Vamos logo ver. Van falou ansiosa, correndo pelo antigo caminho da montanha. Tenham cuidado. Só Fong lembrou impotente, apressando-se atrás. Após mais de 10 minutos, Van parou de repente, olhando atonita adiante. O que houve?
Liu Ypsilon perguntou desconfiada, depois ao virar pela encosta também ficou atônita. No local do antigo acampamento, a cerca, o abrigo, a enfermaria e o armazém tinham desaparecido, substituídos por um monte caótico de terra e pedras. Troncos, galhos e pedras empilhados, com arbustos presos por baixo. Ao lado do monte havia um penhasco, restava apenas meia parede de pedra com menos de 1 metro, todo o resto havia sumido. Como isso pôde acontecer? Os olhos de Van ficaram vermelhos, lágrimas como grãos escorreram pelas bochechas. Sofong largou o que tinha nas mãos, abraçando os ombros da garota. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios, seu olhar percorreu as ruínas do acampamento em direção ao riacho, tudo era devastação, outro ramo da enxurrada havia passado ali, finalmente destruindo o abrigo. Não, nossa casa se foi. Van enterrou a cabeça no peito de Sofong, com voz embargada. Sofong acariciou suavemente seu ombro, consolando. Não chore, estou aqui, vou construir outra casa para você, maior e melhor. Entre o público, os comentários rolavam sem parar. Vendo isso, sinto o coração apertado. Ai, a pequena tratava aqui como casa, agora perdido, qualquer um se entristeceria. Pequena, não chore, o tio compra uma mansão para você. Não brinque, cuidado para não apanhar. Por que isso aconteceu? Os olhos de Liu Ypsilon também ficaram vermelhos. Só restou meia parede, o que faremos? Liu Ypsilon ficou imóvel, sentimentos confusos, a casa de quase 2 meses tinha ido embora. Está bem. Liu Ypsilon murmurou, largando o que segurava, procurando entre os escombros. Ah! Onde? Van enxugou as lágrimas, o rosto corado, afastando-se do peito de Sofong. Ela se virou para Liu Ypsilon, reconhecendo o primeiro banquinho de madeira que Sofong fizera. Aqui, é seu. Liu Ypsilon entregou o banco à garota. Pelo menos me resta algo. Van murmurou, colocando o banco ao lado de um cesto de bambu. Está bem, não fique triste. Sofong beliscou a bochecha da garota, depois pressionou suavemente os pontos ao redor dos olhos dela para aliviar a vermelhidão. O que faremos agora? Van perguntou baixinho. Primeiro vamos encontrar um lugar para descansar, amanhã construiremos um novo abrigo. Sofong respondeu calmamente. Construir aqui de novo? Liu Ypsilon perguntou suavemente, com o chão tão bagunçado, limpar levaria dias. Não, desta vez iremos para um lugar mais alto. Sofong disse firme, não queria enfrentar outra enxurrada. Liu Ypsilon abraçou o servo, assentiu. Então, para onde iremos? Iremos rio acima. Sofong refletiu, olhando para o riacho. Está bem. As 3 garotas responderam juntas, os olhos ainda presos no velho acampamento, depois seguiram Sofong. Na verdade este lugar era bom, perto do mar, com muitas ervas e animais, sair é uma pena. Liu Ypsilon suspirou. Mas devemos mudar, não podemos permanecer no perigo. Sofong disse com pesar, embora relutante, ficar ali significava outra possível enchente. Além do degelo, chuvas fortes contínuas também podiam causar enxurradas, por isso lugares baixos não podem ser considerados. Capítulo 439 – Uma nova decisão. Sofong subiu o penhasco junto à cachoeira, virou-se, estendeu a mão para a jovem e disse: Van, dê-me sua mão. Os 4 deixaram o antigo acampamento e chegaram ao riacho, prontos para subir o penhasco da cachoeira. Está bem. Van respondeu suavemente, ela deu sua mão a Sofong, pisando com cuidado nas pedras escorregadias para subir. Venha, cuidado. Sofong puxou a jovem, então virou-se para as irmãs Liu, levantando-as da mesma forma. Este lugar também foi arruinado pela enchente. Liu Ypsilon exclamou. O riacho se alargou muito, tudo arrasado pela corrente. Continuem até não haver mais vestígios de enchente. Sofong disse em voz baixa. Sem rastros de enchente, o lugar era mais seguro. MHM.
As irmãs Liu assentiram, subindo pelo riacho irregular. O céu escurecia, quase final da tarde. Finalmente, os 4 saíram do riacho acidentado, entrando em terreno plano. Ainda era o curso superior, terreno mais alto que a cachoeira inferior. Talvez pelo relevo, a enchente desviou-se a algumas centenas de metros, poupando este lugar. Devemos construir abrigo aqui. Van olhou em volta. Parecia bom, com árvores, água e ar limpo, o riacho claro, sem danos. Por segurança, avancem mais algumas centenas de metros. Sofon pensou e disse cauteloso. Certo. As garotas responderam, caminharam mais um trecho, pararam numa área plana. Este lugar é melhor, mas sem pedras. Como construir abrigo? Liu Ymen avaliou. Não longe havia floresta, muitas árvores, arbustos irregulares, folhas e cipós caídos. O mais importante, do outro lado cresciam muitos hibiscos e pinheiros. Os pinheiros ainda verdes, a neve não os afetava muito. Desta vez não faremos casa de pedra. Sofong balançou a cabeça. Liu Ymen pensou algo, perguntou suavemente, Sofong, você quer construir uma casa de madeira? Sim, o inverno passou, construir de pedra é muito trabalhoso, não compensa. Sofong respondeu. Uma casa de madeira é boa, podemos experimentar a vida na floresta. Van disse, ela viu na TV muitas pessoas vivendo em casas de madeira. Conveniente, muitas árvores aqui, suficiente para nós. Liu Ymen sorriu. Vou preparar o jantar. Van disse suavemente, procurou galhos mas estavam úmidos. Quebre galhos secos. Sofong foi, arrancou de uma árvore morta, mais fácil acender que madeira úmida. Não alcanço. Van mostrou a língua. A jovem ainda baixa, menos de 1,60 m, não alcançava. Isso é fácil. Sofong sorriu, puxou o machado da cesta de bambu, cortou várias vezes, a árvore morta caiu. Realmente simples e direto. Van olhou, agachou-se para quebrar galhos. Tenham cuidado aqui, vou dar uma volta. Sofong pegou 2 tochas, acendeu, deu uma às irmãs Liu. Ir sozinho é perigoso, vou com você. Liu Ymen segurou o arco, disse rápido. Certo, se algo acontecer gritem, voltamos já. Sofong avisou. Está bem. Sofong com tocha caminhou à frente, o céu escuro, logo noite completa. Esta floresta é muito densa. Liu Ymen olhou a floresta sombria, sentiu-se inquieta, garotas temem a escuridão. Fiquem aqui, depois não será densa. Sofong sorriu, para construir casa de madeira cortariam muitas árvores, além disso planejava não uma casa comum. Então, você planeja dormir na natureza? Sofong brincou. Comparado a dormir fora, cortar algumas árvores não era problema, já tinham cortado antes. Para sobreviver, árvores devem cortar, casas construir, depois deixem aos diretores. Sofong sorriu, olhou para o drone acima. Certo, afinal isto é uma competição. Liu Ymen assentiu, olhou para o drone, disse séria, espectadores, não copiem, cortar aleatoriamente é errado. De acordo, escutem Mãe Liu. Mãe Liu? Liu Ymen brandindo o sabre de 40 metros está a caminho. Ah, só oficiais podem acender fogo, não o povo. Irmão, isso aqui não se aplica, melhor leia mais. Os dois deram uma volta pelo terreno, além da floresta densa não viram nada estranho. À noite. Caiu, não foram longe, voltaram ao riacho. Descansem um pouco, logo jantamos. Van chamou suavemente. Certo. Sofong sentou-se à fogueira, a noite ainda fria, neve recém-derretida não aquecia rápido. Cheira bem, esta noite guisado de frango com cogumelos. Liu Ymen olhou a panela fervente, engoliu saliva. Os cogumelos foram cultivados por Sofong, abundantes, sem preocupação de falta. Capítulo 440, um novo abrigo.
Sofong e as 3 garotas se sentaram ao redor da fogueira, deixando a panela de lado após a refeição. Paf! Liu Ypsilon levantou a mão e matou um enorme mosquito que pousou em seu pescoço. Tão grande, mais algumas picadas e te deixaria seca. Van inclinou a cabeça, o mosquito esmagado deixou uma mancha de sangue do tamanho de uma unha. Mais um. Liu Ypsilon acenou para afastar o mosquito que zumbia acima dela. Parece que o repelente perdeu efeito. Sofong murmurou, tirando um pequeno pacote de sua bolsa, cheirou e percebeu que o aroma quase sumiu. Coloque o capuz, pode bloquear um pouco. Van sussurrou. Liu Ypsilon rapidamente puxou o capuz do casaco, apertando a gola para evitar picadas. Sofong riu, levantou-se e procurou na cesta de ervas. Naquela noite precisava fazer novo repelente para conseguir dormir. Tão perto da floresta e do riacho, o ar úmido fazia proliferar os mosquitos. Seguindo seu método, Sofong levou quase 20 minutos para preparar um novo repelente que substituiu a antiga bola de carbono negro. Logo, os mosquitos se afastaram como se fosse terra proibida. Esses mosquitos quase estragaram meu rosto. Liu Ypsilon esfregou a bochecha, antes tinha matado um no rosto, deixando uma grande mancha vermelha. Está bem, lavem-se e descansem cedo, amanhã temos muito a fazer. Sofong disse suavemente. A primeira tarefa de amanhã era montar um abrigo temporário, já que a cabana não ficaria pronta logo. Tudo bem. As 3 foram com tochas ao riacho, enquanto Sofong virou-se para alimentar o fogo. Cuidado para não pegar resfriado. Van lembrou. Faça mais alguns depois. Van acrescentou. Sim, termine de se lavar e vá dormir. Liu Ypsilon se limpou com um pano. Mais de 20 minutos depois, as 3 voltaram tremendo, tiraram os sapatos e entraram nos sacos de dormir. Só se lavar um pouco. Van reclamou. De verdade, o riacho é tão frio, cuidado com resfriados. Sofong suspirou, procurou gengibre selvagem, esmagou e ferveu na panela com água. Van fechou os lábios observando ele trabalhar, sentindo-se calma. Um abrigo não importava, enquanto Sofong estivesse, nada mais importava. Após mais de 10 minutos, a água fervia, Sofong serviu 3 tigelas de sopa de gengibre e as entregou. Todos levantem e bebam um pouco. Ele insistiu, os remédios eram poucos, um resfriado seria difícil de curar. Sim. Van sentou-se, soprou e bebeu. Obrigada. Liu Ypsilon respondeu educada. Meu corpo já está quente. Liu Ypsilon suspirou aliviada. Bebam e depois durmam. Sofong aconselhou, sentando junto ao fogo e pensando na estrutura do abrigo. O sistema deu desenhos e métodos, mas os detalhes ainda precisavam de seu julgamento. Sofong, você também deve dormir cedo. Van lembrou, embora conhecesse o hábito dele de ficar acordado. Eu sei, vou dormir logo. Sofong virou-se e deu-lhe um olhar tranquilizador. Sim. Van assentiu e entrou no saco. Ah! Mais de 10 minutos depois, Sofong também entrou no saco, mais uma noite sob o céu aberto. De manhã, os pássaros cantavam na floresta. Ah! Van limpou a baba da boca, envergonhada sentou-se, espreguiçou-se e mostrou sua cintura esbelta. Em seguida começou sua rotina, lavou o rosto e acendeu o fogo para preparar o café da manhã. Meia hora depois, as irmãs Liu e Sofong se levantaram, arrumaram os sacos e foram ao riacho se lavar. Com carvão na boca, Liu Ypsilon murmurou, viver ao lado do riacho é bom, mas será que há feras? Por enquanto não, mas o novo abrigo terá cercas, desta vez vou incluir o riacho. Sofong sorriu. O quê? Liu Ypsilon surpresa, perguntou, Sofong, quão grande será o abrigo? Incluir o riacho significava um grande projeto. Maior que o anterior. Sofong respondeu, o novo precisava ser melhor. Estou ansiosa. Os olhos de Liu Ypsilon brilhavam. Mas vai demorar muito.
Sofong sorriu amargamente, talvez 10 dias para concluir. Ainda temos bastante carne, suficiente até lá. Liu Tu disse. Sim, quando o abrigo estiver pronto, devemos caçar novamente. Sofong assentiu. A partir de então, construir o abrigo ocuparia cada dia, e as refeições deveriam repor a energia.